tudo para o Tribunal de Contas do município de São Paulo. Lei seca. Mas só que é a lei seca da direito constitucional. Né? Artigo 37 e 41. Direito administrativo do Tribunal de Contas do município de São Paulo, né? Deixa eu dar uma olhada na tinta. Tem bastante tinta ainda. Saca só. Capítulo da Administração Pública, disposições gerais. Algumas coisas mudaram no artigo 40. Eu não sei. É que essa coisa aqui, essa apostila também está, né? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios observar os princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência também é o seguinte. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. A investidura em cargo de emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo do emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de nível de nomeação e exoneração. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável por igual período. Durante o prazo prorrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas de título será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e as cargos em comissão a serem preenchidas por servidores de carreira, nos casos de condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos termos e nos leis definidos em lei específica. A lei reservará percentual de cargos de empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. A lei estabelecerá casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A remuneração dos servidores públicos e subsídio do que trata a súmula 4 do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observado a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, e sem a distinção de índice. A remuneração e subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato efetivo dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie de remuneratória, percebidas cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, aplicando-se como limite dos ministros o subsídio do prefeito e dos estados e do Distrito Federal o subsídio mensal do governador, no âmbito do Poder Executivo o subsídio dos deputados, estaduais e distritais, e no âmbito do Poder Legislativo o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitando-se a 90 inteiros, 90 inteiros e 25 centésimos, que vai ter lá nos subsídios inferiores de agentes públicos, por cento de subsídio mensal em espécie dos ministros do STF, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do MP, aos procuradores e aos defensores públicos também. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. É vedada a vinculação ou a equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito da remuneração de pessoal de serviço público. Os acréscimos pecuniários recebidos por servidores públicos não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Com subsídio dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto no inciso 11 e 14 deste artigo. 39, tem um monte de outros. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. A de 2 cargos de professor, a de cargo de professor com outro técnico científico e a de 2 cargos de empregos privativos de profissionais de saúde com profissionais regulamentados. A proibição de acumular atende-se a emprego e funções e abrange autarquias, fundações
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro das suas áreas de competência, a jurisdição por excedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Somente por lei específica poderá ser criados autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, a sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Depende da autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresas privadas. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabelecem obrigações de pagamento mantidas em condições efetivas de propostas, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica de economia indispensáveis. Garantia de cumprimento das obrigações das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios ativados em atividades essenciais de funcionamento do Estado exercido por servidores de características específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento do cadastro e das informações fiscais na forma do lei em convênio. As publicações de atos de programas, obras e serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens de característica de promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. A não observância do disposto no inciso 2 e 3 aplicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. A lei disciplinará as formas de participação do usuário da administração pública direta e indireta, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, assegurados a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade de serviços, o acesso dos usuários a registros administrativos e as informações sobre os atos do governo, observado o disposto no artigo 5, x e 33. A disciplina da reprovação da representação contra o exercício negligente ou abusivo do cargo, emprego ou função na administração pública. E aqui tem um 4, não sei porque ele está meio que separado do 3. Os atos de improbidade administrativa importarão, se lembra que a improbidade administrativa mudou agora em 2020 e 2021, bem depois do concurso do TJ. A suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a disponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário na forma de gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal capível. A lei estabelecerá os prazos para a prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvados as respectivas ações de ressarcimento. As pessoas jurídicas do direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos a seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante do cargo e o emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os seus administrados e o poder público que tenha por objeto fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios da avaliação de desempenho, direitos e obrigações, responsabilidades dirigentes e a remuneração pessoal. O disposto no inciso 9 aplica-se às empresas públicas e sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberão recursos da União, do Estado, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoas de custeio em geral. É vedada a percepção simultânea de proventos e aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 42 com remuneração de cargo, emprego ou função pública, salvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição e os cargos eletivos e os cargos de comissão declarados em lei, livre nomeação e exoneração. Serão computados para efeito dos limites remuneratórios dictados no inciso 11 do caput deste artigo as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, para fins disposto no inciso 11, falar toda hora do inciso 11, né? No caput deste artigo fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda, as respectivas constituições da lei e lei orgânica como limite único e o subsídio mensal de dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitando-se a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal do ministro do STF, não se aplicando ao disposto neste artigo, neste parágrafo, aos subsídios de deputados estaduais. E chegou no 38 agora. No estaduais e vereadores. 38! Do que fala 38?
Ao servidor público de administração direta, autarquia e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam os seguintes tecos. Ou seja, é o treco de eletivo que o cara pode ter que sair do cargo dele, outras coisas, né? 3, 5, 4, 5 coisas. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Investido em mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração de cargo eletivo e não havendo compatibilidade que será aplicada a norma do inciso anterior. Em qualquer caso que exija afastamento para o exercício do mandato eletivo em tempo de serviço, será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Para efeitos de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Servidores públicos, a União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios instituirão conselhos de políticas de administração e remuneração de pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema, isso aqui já é o técnico do capítulo dos servidores públicos, tá? Se você não percebeu, porque eu falei muito rápido. Observará a natureza do grau de responsabilidade e complexidade dos cargos componentes de cada categoria, os requisitos para a investidura e as peculiaridades do cargo. A União e o Estado do Distrito Federal manterão as escolas de governo para formação e uma página e última página. Né? Escolas de governo para o quê? Para o aperfeiçoamento. Escolas de governo. Aperfeiçoamento dos serviços públicos, constituindo-se a participação nos cursos de um dos requisitos para a promoção da carreira, facultada para isso a celebração de convênios e contratos entre entes federados. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público disposto no artigo 7 e um monte de outros incisos aqui, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados da admissão quando a natureza do cargo exigir. O membro do poder o detentor de mandato eletivo e os ministros do Estado e secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba e representação ou outras espécies de remuneratória, obedecida a qualquer caso disposto no artigo 37, que a gente já leu, treco e 11, né? O treco de acumulação. 10 e 11. A lei, a União, Estados, eu vou escrever aqui, acumulação. Dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37, no 11. Os poderes executivos, legislativos e judiciário publicarão anualmente os valores de subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos, e da União dos Estados, Distrito Federal e dos municípios disciplinado para a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para aplicação no desenvolvimento do programa de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ao prêmio de produtividade. A remuneração dos servidores públicos organizacionais de carreira poderá ser fixada nos termos do 4, artigo 40, aos servidores titulares de cargos efetivos da União do Estado do Distrito Federal e dos municípios, incluídos suas autarquias e fundações e a seguradora, regime de previdência de caráter contributivo e solidário, item de contribuição do respectivo ente federal público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro autorial e disposto nesse artigo. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma da Lei 3 e 17, na forma do súmula 3 e 17. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente do acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Compulsoriamente, né, essas coisas de aposentadoria são interessantes. Tantas letras. Compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Essas coisas aqui são as principais que mudaram, né? 70 anos de idade, 75.
idade ou a 75 anos de idade na forma da lei complementar, voluntariamente desde o comprimido tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo, em que se dará a aposentadoria observadas as seguintes condições. 10 anos? 60 anos de idade, 35 de contribuição, se homem, 55, 60, 35 e 55 para 30. Homem e mulher. Mas eu acho que isso aqui mudou, né? Como tem essa mulher? 65 anos de idade de homem, 60 anos de mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu sua referência para a concessão de pensão. Para o cálculo de proventos de aposentadoria por ocasião de sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas com base para as contribuições de serviço aos regimes de previdência de que trata este artigo e o artigo 201 na forma da lei. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadorias abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados no termo definidos em lei complementares os casos de servidores portadores de deficiência, ou seja, o treco de sim diferenciação. Acho que mudou um pouco a diferenciação também. Os professores comentam bastante. Diferenciação. Diferenciação. Que exerçam atividades de risco, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Os requisitos de idade e tempo de contribuição reduzidas em 5 anos em relação ao disposto na 1.3 para professor que comprove exclusivamente o tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Ressalvadas a aposentadoria decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à carta no regime de previdência previsto neste artigo. A lei disporá sobre a concessão e benefício de pensão da morte, que será igual ao valor da totalidade de proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, acrescido 70% até a parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito, ou ao valor de totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que excedeu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios estabelecidos em lei. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Isso aqui parece importante. E aplica-se o limite fixado no artigo 37 e 11 a soma dos totais dos proventos da atividade inclusive quando decorrentes de acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargos acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo. Além de disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social e ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Eu acho que aqui é que começam as coisas que mudaram, mas não tem muitas, não está marcado aqui como se mudaram. Eu não vou ler, não. Não vou procurar as coisas que mudaram, tá? 14. A União, Estados e Distrito Federal e os municípios, desde que instituíram regime de previdência complementar para seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar com o valor de aposentadoria e pensões a serem concedidos pelo regime de que trata este artigo o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. O regime de previdência complementar, RPPC. Trata o 14 que será instituída por lei iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no artigo 202 de seus parágrafos de que houver, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefício somente na modalidade de contribuição definitiva.
somente mediante sua prévia expressa opção. O disposto no 14 e 15 poderá ser aplicado ao servido que tiver ingressado no serviço público até a data de publicação do ato de inscrição do correspondente regime de previdência complementar. Todos os valores remunerados considerados para o cálculo do benefício previsto na súmula 3 serão devidamente atualizados na forma da lei, incidir a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e as pensões concedidas pelo regime de que trata o artigo que superem em limite acima a estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. O servidor de que trata este artigo, de que tenha completado as exigências para a aposentadoria de voluntária estabelecidas no artigo 1 e 3 a que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua... Essa coisa é o treco que os professores comentam muito, né? O abono de permanência é o treco de a armadilha, né? Previdenciária até complementar as exigências para a aposentadoria compulsória. Daí isso aqui eu sei que mudou. E o professor sempre comenta isso. Esse aqui, ó, equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária. Do jeito que eu escrevi, eu não consigo ver se isso aqui está mudado ou não. Mas a coisa é que antes era o valor, tipo, o cara só continua trabalhando, só que não recebe uma extra, meu. O cara não recebe extra, só recebe o que eles estavam tirando, né, do valor dele. E nesse caso aqui, mudou para um treco que não precisa ser a contribuição previdenciária totalmente, pode ser uma só porcentagem dela. Ou seja, tem uma armadilha aí. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal e salvado disposto no artigo 142. A contribuição prevista no 18 deste artigo incidirá sobre os parcelas, proventos e aposentadoria de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 desta Constituição. Quanto aos beneficiários, na forma da lei, por portador de doença incapacitante, o artigo 41 são estáveis. Olha aqui o último artigo para terminar. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado e mediante processo administrativo em que ele seja assegurada ampla defesa, mediante sobre a pena mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa, a invalidade da sentença judicial e demissão do servidor estável, será ele reintegrado e eventual ocupante da vaga ser estável reduzido ao cargo de origem sem direito de indenização, aproveitado em outro cargo ou posto que disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Extinto o cargo de declarada sua desnecessidade, o servidor estável fixará em disponibilidade. Essa coisa de disponibilidade parece cair também, porque elas ficam misturando com as outras coisas, né? Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até ser adequado aproveitamento em outro cargo. E como condição para a aquisição dessa habilidade, é obrigatório a avaliação especial do desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Yay! Terminou, tá?